Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Estou feliz de estar de volta para trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta oportunidade. Quero dizer que o nosso compromisso é com a palavra de Deus, é trazer as revelações da palavra do Senhor para o seu coração, porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu quero hoje fazer uma meditação no capítulo 15 do livro de Lucas e o versículo de número 11 em diante. Eu quero falar sobre o filho que saiu de casa e o filho que ficou em casa, em rápidas palavras, para a glória do nome do Senhor. Mas eu quero te convidar, antes de ler a leitura e começar a meditar na palavra do Senhor junto contigo, eu quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Quero pedir também para você pegar papel e caneta aí, faça as anotações dos versículos, porque Deus quer falar contigo nesta oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, deixando tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, irmão, essa palavra, ela não se trata somente de um cristão ou de um crente que abandona a igreja dele e vai embora, ou vai para outra igreja, ou fica parado em casa sem congregar. Não é só isso, irmão. Se nós interpretar essa palavra só dessa forma, nós estamos pobres de conhecimento da palavra de Deus. Aqui a Bíblia fala que um certo homem tinha 2 filhos. Esse homem é Jeová, é Deus. Entendeu? E tinha um filho mais velho e um filho mais novo. Entendeu? E o mais velho e o mais moço. Aqui Jesus estava falando a respeito das 2 casas de Israel, Judá e as tribos que se dispersou, Judá e Efraim. Eu sempre menciono Efraim quando eu vou falar sobre as 2 casas de Israel, porque Efraim, aquele menino, filho de José que nasceu no Egito, que a sua esposa a egípcia deu à luz, o caçula, chamado Efraim, que ele teve lá 2 filhos lá no Egito, um chamado Manassés e outro Efraim. O Efraim se tornou uma tribo muito grande, se tornou rei e passou a dominar as outras tribos de Israel. Depois da divisão do reino, Jeroboão se tornou rei de Israel, e ele era um efraimita, entendeu? E na dispersão do reino, ou na divisão do reino, digo melhor, o filho mais novo foi disperso no meio das nações, que é representado por esse jovem aqui, o filho mais novo desse homem, né? Então nós vemos que o filho mais novo, esse homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele pediu ao pai a parte da herança. Quer dizer, ele foi embora. Só que já estava profetizado lá no livro de Oséias que eles iam ser dispersos. Em vários profetas tinham falado sobre isso, que Israel ia ser disperso. E esse filho aqui mais novo representa o Israel que se dispersou. E o filho mais velho representa Judá, que ficou no Oriente Médio, lá em Israel. E Benjamim ficou com ele, com Judá, que é os judeus. E
as 10 tribos se dispersou no meio das nações juntamente com Efraim. Entendeu? E a Bíblia fala aqui que ele foi gastar a sua fazenda vivendo no meio das meretrizes dissolutamente. O que quer dizer isso? Gastar a sua fortuna, a sua fazenda. Entendeu? Eles saíram levando a riqueza que eles tinham aprendido no coração deles. Mas eles foram dispersando, abandonaram as festas de Deus, abandonaram a meditação na palavra de Deus, abandonaram os louvores espirituais e foram abandonando, perdendo gradativamente. As meretrizes quer dizer o mundo. O mundo é representado pela grande meretriz. E o povo de Deus, Israel, quando saiu, ele levou o que tinha. Levou a riqueza que tinha. Ele saiu e começou a desperdiçar. Começou a jogar fora aquilo que tinha. É a mesma coisa quando um crente sai da igreja, que ele vai para o mundo. Eu não estou falando quando ele sai e vai para uma outra igreja. Porque, na verdade, não muda muita coisa. Esse negócio de igreja, de placa de igreja, isso aí não muda nada, irmão. Tem gente que serve em uma igreja, outro serve em outra, outro serve em outra, outro serve em outra, mas ainda não aprenderam a servir a Deus. Porque servir a Deus é muito mais profundo, muito mais glorioso, muito mais grandioso do que fazer parte de uma placa, de uma instituição ou de uma religião. Eu não sou religioso, não sirvo religião, eu sirvo a Jesus. Eu optei a servir a Jesus. Eu optei para a religião pura, que é amar o próximo, respeitar as pessoas, servir a Deus, ser um adorador do Senhor, aonde eu estiver. Em casa, no trabalho, na viagem, debaixo de uma árvore. Se não tiver tempo para ir, eu não estou nem aí com negócio de templo. Eu sirvo a Deus. Quando a pessoa está infiltrada no meio da religião, ele acaba servindo mais a criatura do que o Criador. Ele não serve a Deus direito. Porque ele tem que se submeter a regras humanas, ao sistema humano, às diretrizes humanas, entendeu? Que as religiões adotam para manipular e para dirigir as pessoas como se fossem presas suas. Isso Deus não se agrada. Os fariseus estavam fazendo isso com Israel quando Jesus veio na terra. Eles não amavam, eles manipulavam, entendeu? E Jesus chamou eles de raça de víboras, entendeu? Era como sepulcro caiado, bonito por fora, mas dentro estava cheio de podridão e de ossos podres e de imundícia. Essa é a verdade, entendeu? Então, mas vamos falar sobre a palavra de Deus. O filho mais novo saiu, Israel foi disperso no meio das nações. E lá ele se aprofundou no pecado, na idolatria. Foi adorar outros deuses, entendeu? Foi adorar o pecado, a prostituição, a mentira, o engano. Ele chegou numa situação que ele foi procurar emprego e não conseguia, e acabou encontrando um cidadão daquela terra e levou ele para apacentar o seu rebanho de porcos. Olha a situação que o Israel disperso ficou. Foi apacentar porcos. Porcos é o pior, é um animal que Deus abominava e sempre abominou na lei.
Você que estuda a lei sabe que o porco é um animal considerado imundo. Isso revela que o Israel foi para o meio da imundícia. Foi para o extremo, maior extremo da imundícia, apacentar porcos. O porco é uma representatividade da imundícia, da sujeira, da lama, da porcaria. Entendeu? Essa é a verdade da palavra do Senhor. E ele foi. E ele repartiu, o homem repartiu a fazenda e o filho mais novo foi. Quer dizer, Deus deixou ele ir. Quer ir, meu filho, embora? Vai. Mas por que Deus dividiu o reino, pastor? Porque Deus lançou, Deus permitiu que eles se infiltrassem no meio das nações por causa do próprio pecado deles, da desobediência. Eles falaram que não queria mais, eles queriam viver uma vida da maneira deles. E Deus deixou que Israel fosse no meio, disperso no meio da nação, como o filho pródigo. O filho mais novo foi embora para outros povos. Israel foi para o meio dos gentios de primeiro grau ou de segundo grau. Israel foi para o meio dos ismaelitas, foi para o meio dos edomitas, foi para o meio dos assírios, foi para o meio de outros e outras nações do mundo e se infiltrou no meio dela e começou a participar das prostituições, das mentiras, de todo tipo de imundícia que as nações faziam, e eles no meio se tornaram como eles, gentil como eles, entendeu? Se tornaram gentil como eles. Mas a Bíblia diz aqui: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. O Israel dispersou, começou a sofrer, começou a sentir fome. Aqui não está falando de fome literal, irmão. Está falando de fome espiritual. A alma deles gemia e chorava com vontade de se alimentar daquelas palavras, dos ensinamentos, da Torá. E eles não tinham. Por isso que Jesus disse lá no livro de Oséias: eles deixaram de ser povo, de ser meu povo, e foram embora para o meio de outros povos. Perderam a identidade, perderam o rumo da vida. E chegou um ponto que começaram a refletir e começou a pensar: na casa do meu pai tem abundância de pão. Sabe por que Deus mandou o pão da vida na terra, Jesus? Para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para saciar a fome do filho que tinha saído de casa. Essa é a verdade. E Jesus nasceu na terra do pão, porque Jesus é judeu da tribo de Judá. Jesus veio para saciar a fome de todos nós que vivíamos com fome, com saudade dos hinos, com saudade das festas de Deus, com saudade das leituras bíblicas, com saudade das canções que eram cantadas, com saudade das reuniões solenes, das festas solenes. Quando Jesus veio, ele veio para saciar, mas eles não quiseram, o resto foi disperso, foi embora. Mas só que Jesus deixou um mandamento: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, ide antes ao filho que se dispersou. Trazer ele. Aí tem gente que prega, não, tinha que pregar primeiro lá dentro de Jerusalém, lá dentro de Israel. Poxa, você não conhece Israel? Israel foi disperso.
Judá ficou no Oriente Médio. Só que ele mandou, começa em Jerusalém e Judéia. Primeiro Jerusalém e Judéia. Tinha que pregar para todos, porque os judeus também estavam precisando de Jesus. Esse é o problema do judeu. O judeu acha que é melhor do que o Israel que dispersou. Não. De Jesus Deus só tolerou Israel, o Judá na terra lá no Oriente Médio, por causa da promessa do Messias. Que o pão da vida ia vir para saciar a fome, tanto de judeu como do filho que foi embora. Entendeu? E ele tinha um plano de trazer de volta esse povo que não era povo, ia tornar-se povo. O povo que não buscava a Deus ia começar a buscar a Deus. O povo que não se humilhava ia começar a se humilhar. O filho fez isso. Ele se humilhou e começou a pensar: eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas essa volta precisava de ouvir alguma coisa. Na sua realidade, Jesus precisava vir, morrer na cruz, dar ordem, ressuscitar ao terceiro dia, dar ordem para pregar o Evangelho, e eles iam ouvir a mensagem de resgate, de salvação. E eles iriam raciocinar, como o filho pródigo começou a pensar: quantos jornaleiros do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantos jornaleiros do meu pai? Judá estava lá, tinha abundância de pão. Israel é um país que tem abundância, é a terra do pão, é a terra da promessa, que produz, e Deus abençoa eles materialmente falando. Israel não sofre fome, porque Deus sempre sustenta o seu povo. Judá lá em Israel não tem problema, mas o filho está voltando de volta, está voltando para Cristo primeiramente através do Evangelho. Isso já é o primeiro passo. Aceita Jesus, está voltando, está entendendo que precisa voltar para Deus, para o Pai. Espiritualmente falando, nós voltamos para o Pai, mas precisamos nos unir novamente com Judá, para que sejamos uma só casa e tenhamos uma só cabeça, que é Cristo, e possamos ser chamados filhos, possamos ser seus filhos, e Ele o nosso Deus e o nosso cabeça, tanto de nós como israelita disperso, como Judá que ficou no Oriente Médio. Deus vai unir essas duas casas no final da grande tribulação, no julgamento das nações. Vai unir as duas casas novamente, e no Monte Sião, lá em Israel, iremos reinar com ele durante 1000 anos, juntamente com Judá. Toda a casa de Judá que se converteu, que acreditou em Jesus, igual nós acreditamos. Porque quem não acredita em Jesus não são salvos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê a Deus a não ser por Ele. E Jesus será o nosso cabeça do Israel unificado novamente, as 12 tribos de novo. Vamos estar unidos com Judá, Jesus o nosso cabeça, e reinaremos com Ele durante 1000 anos. Que Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário aqui abaixo, em nome do Senhor.